Quero comentar com os senhores e também fazer uma lembrança sobre a aprovação feita ano passado, no mês de outubro, de um projeto de lei que eu tive o privilégio de compartilhar com o Elton Silva. Fomos os dois autores desse projeto de lei e os senhores aprovaram, já está valendo, que garante um desconto de 50% na entrada para shows e eventos dessa natureza a professores e a servidores do administrativo da educação que estão em sala de aula, com base no princípio da Constituição, que garante a esses profissionais da educação o empenho ou envolvimento em arte e cultura. Solicitei também que a Secretaria da Casa envie ofício às escolas municipais, às escolas da rede privada e também aos empresários desse ramo, para que estejam lembrando desta lei e assim possam estar se preparando para receber ou dar a esse presente, nesse privilégio, aos profissionais da educação que estão em sala de aula. Infelizmente, esse agrado não é possível estender a todos os funcionários, porque a lei restringe a questão da cultura no país. Mas, de alguma forma, ficam esses profissionais, professores e do administrativos que estão nas escolas públicas ou privadas, esse benefício da lei. Então, vamos aproveitar o máximo possível, né? Outra coisa que eu quero comentar com os colegas e com todos é sobre o projeto de lei que estou apresentando, dando entrada hoje nesta casa, e quero solicitar que todos os colegas estudem com muito afinco, com muito carinho, e observem que a intenção desse projeto de lei é garantir a transparência no uso dos recursos públicos, na divulgação de eventos, na publicidade, tanto da Prefeitura como desta Câmara e das autarquias. O projeto de lei tem como objetivo garantir o cumprimento da Constituição Federal no que diz respeito à transparência do uso dos recursos públicos, nesse item que é a propaganda, e não apenas garantir um bom uso dos recursos públicos, como garantir que, de fato, seja relevante aquele anúncio, para que não se desperdice dinheiro público com propaganda que não tem nenhum sentido ou que seriam desnecessárias. Então, esse projeto de lei, peço que os senhores estejam avaliando com muito carinho, com muita atenção, porque ele vai garantir, não que não haja hoje, mas vai garantir, através de lei, o bom uso dos recursos públicos na divulgação de obras, de eventos, não só da Prefeitura como desta Casa, como também vai garantir a qualidade da divulgação do evento em que se faz esse aviso. Também quero comentar com todos os senhores sobre o requerimento que estamos colocando, enviando ao secretário de Educação, porque eu tenho sido cobrado, e com justa razão, pelo cumprimento da lei de número 085, de 12 de abril de 2016, que eu quero ler aqui rapidamente, já que ela é pequena, ela foi aprovada na Câmara passada. Diz assim essa lei: cria a função de coordenador escolar, altera e cria o anexo 1 da Lei Complementar 015, 2002, e a tabela número 3 e dá providências. Artigo 1, fica criada a função de confiança de coordenador escolar, com as especificações constantes no anexo 1 desta lei. E o anexo 1 desta lei diz assim: função de confiança inerente aos cargos efetivos da carreira do magistério municipal, atividades profissionais de apoio administrativo e superior. Esta lei tornou-se prática, tanto na esfera estadual como na esfera municipal, evitar de se fazer concurso público oferecendo vagas para coordenação pedagógica na escola. Que o colega Wanderson Cardoso e eu estamos entrando como indicação essa semana para o próximo concurso público oferecer essas vagas.
Qual é a função do professor coordenador? Ele é o articulador entre o projeto político-pedagógico da escola, a dinâmica dos professores e alunos. Ele é o grande articulador da escola, porque o gestor público ele está na área da administração. Ele também dá as suas opiniões de direção na parte pedagógica, mas quem de fato gerencia é o coordenador. E foi criada uma lei em 2016, não estou agora questionando a lei, mas ela existe, criando a função do professor coordenador, que deve ser do quadro de professores efetivos. Por que do quadro de professores efetivos? Ora, porque como eles são efetivos, eles fazem parte da carreira do magistério. O contratado pode estar esse ano, como pode não estar no próximo ano. Então, há muita instabilidade na função do contratado. Por isso, a lei prevê ou privilegia, de certa forma, o efetivo pela estabilidade. Se ele trabalha 20 anos ou 30 anos numa escola, então ele conhece aquela escola, ele conhece a dinâmica não só da escola, como da comunidade. Assim descreve a lei. Mas esta lei, segundo reclamações, não vem sendo obedecida nos últimos 2 anos. Conversamos uma vez ou outra, tal, e como não houve uma mudança, ou há muitas dúvidas com relação a esse princípio todo, estamos pedindo então algumas informações via requerimento para saber como proceder da melhor forma possível para garantir o cumprimento da lei. Isso é importante que cada um entenda o que significa isto. Significa garantir à comunidade escolar uma dinâmica de continuidade e não de uma coisa esporádica. Ou seja, o professor efetivo que está naquela escola já há anos, ele conhece o aluno, conhece a família do aluno, sabe dos problemas daquela comunidade e assim ele consegue trabalhar junto com a administração da educação no município políticas mais diretas, mais objetivas e mais efetivas. Por isso essa lei foi criada e ela é importante que seja obedecida. E essa lei também oferece como gratificação um aumento de 5% ao professor coordenador. Então, ele, além do salário dele, vai ganhar 5%. E, infelizmente, se tornou prática nessa administração algo que não ficou muito bem, quando foram retirados os coordenadores das creches, que é uma educação, e foi criado o diretor adjunto, que fica mais caro e faz a mesma função. Então, eu vejo ali um desperdício de dinheiro público, além do descumprimento da lei municipal. Por isso é importante que seja reorganizado, reavaliado toda essa política para que não traga prejuízo à comunidade e também ao alvo desta lei, que é o professor concursado efetivo. Aí vem a pergunta, o contratado vai perder? Não, não vai, porque ele vai ter que ocupar a sala de aula, o qual o professor efetivo terá que deixar para cumprir a sua função. Então não vai causar nenhum desemprego em massa, nenhum prejuízo financeiro, apenas colocar os pingos nos is, para que a escola vá bem, e não seja um instrumento político ou de amizade, qualquer que seja a motivação. Por isso esses requerimentos, e conforme as respostas, daremos prosseguimento, né, às atitudes para tentar ou buscar o conserto dessa situação que está claramente errada e equivocada. Quero comentar rapidamente com os senhores. Na semana passada, na sessão passada, eu fiz um requerimento junto com outros colegas com relação aos hospitais, a questão do número elevado de cesarianas que estão acontecendo no nosso município. Chamou a atenção e alguns pontos específicos, vou aguardar as respostas. Eu não vou dizer que sei, porque graças a Deus não sei o que é passar por um parto normal, é óbvio. Mas a cesariana, quando feita de forma desnecessária, expõe em risco cirúrgico a mãe e a própria criança, porque seria um elemento da própria natureza, o parto normal. Por isso é um parto normal. Então, quando feito de forma desnecessária e somente atendendo o interesse de um ou de outro, sem que haja necessidade real, expõe num risco desnecessário, repito, não só a mãe,
como também a própria criança, na sua recuperação ou na operação, no movimento em si. Mas vou aguardar um pouco mais essa resposta vir, para poder trabalhar melhor junto com os colegas da Comissão de Educação e Saúde do nosso município. Esta semana recebi uma ligação, acompanhei um cidadão do nosso município e ele me desafiou, pois ele ouviu o pronunciamento e perguntou para mim: você não sabe onde jogam a grama que cortam das casas? Porque eu havia falado isso lá, aqui na tribuna. Eu falei: eu não sei, eu não faço a menor ideia de onde jogo, né? Então eu vou te mostrar onde é que jogo. Marquei o horário, ele colocou no carro dele e fomos. E não só a grama, como entulho e como restos da própria administração municipal estão sendo jogados em locais inadequados. Está tudo filmado, fotografado, e em locais que não deveria existir, não deveria ser jogado, se configurando praticamente num crime ambiental, nas áreas verdes do nosso município. Isso, como eu não costumo andar por essas áreas verdes, e fiquei surpreso ao ver a quantidade de restos, né, desse tipo de trabalho, jogados em locais que não deveriam ser jogados, porque há o lixão municipal, o local exato para ser jogado, é um pouco fora da cidade, mas tem que ser jogado lá, e não no meio do que supostamente seria mato, porque não é. Mesmo que a capoeira esteja alta, é área verde, área de preservação do nosso município, da nossa cidade. Então eu fiquei surpreso. Essa semana vou estar novamente visitando esses locais, vou estar procurando as autoridades responsáveis por esse tema e pedindo não só explicações, mas uma atitude de limpar aonde está sujo, não deveria estar, e uma fiscalização melhor para que os trabalhadores que honestamente ganham o seu pão tomem esse cuidado de não jogar, não cortar a grama, fazer a jardinagem e jogar em local inadequado, trazendo um prejuízo para a imagem do nosso município. Enfim, esses são mais ou menos os trabalhos. Quero aqui ressaltar, até para que possam aproveitar já no próximo fim de semana, né, o benefício desta lei, os professores e membros da administração do setor de administrativo das escolas, para aproveitar esse 50% de desconto. Certo, Elton? Obrigado a todos, uma boa noite.